ela me respondeu, eu compro um blend de lavar roupa líquido na Shopee. Eu falei, um blend? Ele tá crescendo, mas não é duplo dígito, é muito, né? Mas baseado, o produto dele é um som portátil, mas a diferença é que ele posicionou o som portátil numa lógica de comunidade de som, comunidade funk, comunidades diversas. Ligado o que eu quero, quem é o meu consumidor, aonde ele tá. E eu voltar a refletir sobre isso, e aí sim parar com essa onda enlouquecedora que às vezes eu mesmo estou acessando lá uma rede social, estou no Insta, por exemplo. Então aquilo que está sendo mostrado para mim parece ser verdade, mas não é. Aquilo não é verdade. Se você gamifica isso, talvez coloque algum tipo de pay for performance para aqueles micro-influenciadores. Então, talvez tenha esse tipo de mecânica para você aquecer uma marca, uma inovação, um segundo, antes de ela mesmo ter chegado no ponto de venda. Nicole Mandil é mãe da Manu e atual diretora de marketing da Flora, onde lidera a divisão de home care. Já passou por empresas como a Whirlpool, Rect e Colgate. Ela é apaixonada por cachorros e rock and roll. E nas horas vagas é baterista. Ela é corintiana e gosta de fazer apresentações na TV Merchan. Inaki é atual diretor de vendas e shopper na Bayersdorf. Antes disso, construiu uma sólida trajetória na Rect, onde liderou as áreas de trade marketing, key account e canais globais, incluindo experiências de trabalho e moradia em Londres, Singapura e Argentina. Ele também teve passagem pelo C-Consult. Inaki é pai da Sofia e do Tomás, marido da Samira. Ele gosta de música e é guitarrista nas horas vagas. Também acompanha a Fórmula 1 e é um torcedor fiel do Boca Juniors. Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast Rumo. E essa é uma edição especial. Um conjunto de 5 episódios a respeito de trade marketing. Nessa edição, a gente vai estar recebendo por episódio 2 convidados especialistas neste tema. Estará comigo o CEO da Smolan, o Luiz Dente, e nós vamos estar aqui trabalhando juntos para construir conhecimento e novidades para você. Vem comigo, Trade Talk começa agora. E a nossa conversa de hoje é sobre execução em tempos desafiadores. Nós vamos falar com pessoas com muita experiência, que atuam em mercados diferentes, que vocês já conhecem aí pelo perfil apresentado, e que vão trazer para a gente histórias e uma perspectiva nova sobre tudo isso que está acontecendo nos nossos mercados. Bom, pessoal, sejam bem-vindos então, e vamos começar aqui, né, com a Nicole, contando um pouquinho de como é que ela vê essa perspectiva desse consumidor antenado com o digital. Isso é só para gente jovem? Isso é só para gente rica? Como é que é isso? Bom, não é para todo mundo. A gente estava aqui, antes de começar esse bate-papo, falando de um caso que aconteceu comigo numa loja, né, uma grande loja de um cash and carry, Atacadão. Pode falar nome? Pode falar nome? Pode, Atacadão. Tava lá fazendo as minhas compras de casa. E aí fui na gôndola de sabão em pó, que é a categoria que eu trabalho, e perguntei pra ela, por que você pegou determinado sabão em pó? Ela falou, determinado sabão em pó eu peguei pra lavar algumas roupas, lavo o chão também. Aí eu perguntei pra ela, mas e as outras roupas? O que a senhora faz? E ela me respondeu, eu compro um blend de lavar roupa líquido na Shopee. Eu falei, um blend? E aí era uma senhora, né, assim, ela falou, olha, eu tô desempregada, tô passando por um momento difícil aqui com a minha renda, meu marido também passando dificuldades, enfim. Ela devia ter um pouco mais de 50 anos, aparentemente. Não era uma jovem senhora? Uma jovem senhora, sim, senhora. Okay. Mas não era tô uma defendendo menininha. o Dente aqui, tá? Desculpa, viu? Não era uma menininha. E eu falei, olha, então entra aqui comigo, me mostra como é que é isso. E ela entrou comigo na Shopee, de fato, mostrou pra mim um produto que custava ali por litro algo como 50% mais barato do que a média do mercado nessa categoria.
E isso chama muito atenção, porque quando você vê uma consumidora normal, né, do dia a dia ali, que não necessariamente era muito jovem, né, não é 20 e poucos, geração Z, como a gente gosta de falar, Gen Z e tal, você vê que ela tá fazendo escolhas pautadas nas questões de renda que ela tem, pautada no tempo que ela precisa para as coisas. Olha, eu tenho esse tempo aqui para fazer essa compra e o resto eu vou resolver pela internet mesmo, porque eu já consigo agilizar a minha vida. Pautada no benefício que os produtos entregam, porque alguma coisa ela viu nesse blend que ela não identificou também nos produtos ali das gôndolas tradicionais. E acho que esse mix tudo demonstra, né, essa história demonstra o quanto que essa jornada do consumidor mudou, né? Antigamente você só ia na loja e comprava. Hoje não, você pode fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Comprar online, comprar na loja, fazer esse mix, e isso varia muito de categoria para categoria, né? Muito influenciadora, né? Apitando aqui no seu ouvido, falando o que pensa, colocando mais opinião. As opiniões estão mais fortes, tem mais gente falando sobre tudo, né? Sim. Então você tem mais demanda de informações fazendo download na cabeça de um monte de gente o tempo todo. Acho que isso influencia o perfil de compra, e as marcas têm que trabalhar com isso, né? Tem que saber como que eu vou concorrer com esse blend da Shopee, por exemplo, e como que eu vou fazer o meu produto também na gôndola chamar a atenção da consumidora a ponto de gerar a conversão e a venda que são necessárias, né? Vai ter que olhar para esses dois canais o tempo todo. Então, o que você está trazendo para a gente é que não há mais uma restrição em termos de uso dos canais digitais, e isso já rompeu a questão de idade, já rompeu a questão de classe social, já rompeu a questão de categoria de produto. Então, você está falando de produto de limpeza doméstica, né? Como é que você está vendo isso, Inaki? Também super concordo com a Nicole. O shopper hoje é completamente omni. A gente vê que não tem uma restrição de faixa etária ou classe social. Obviamente tem faixas etárias, tem com mais penetração ainda, mas a gente vê nas diferentes categorias o shopper cada vez mais ligado a procurar pelo melhor custo-benefício nos diferentes canais. Às vezes também tem outros canais como door-to-door, não só... Então, é um shopper muito mais complexo para converter e para entender e para levar a proposta de preço-produto certa para fazer essa conversão. É realmente um desafio desses últimos anos crescente que a gente tem aí pela frente. É um desafio para as marcas, para a indústria, mas é um desafio para os varejistas também, né? O comentário dela é muito interessante, porque como que o varejista também se posiciona para enfrentar essa concorrência que vem de um canal que consegue comercializar produtos tão diferentes, né? Um blend, que você nunca vai ver no supermercado isso, nunca vai ver num atacarejo isso. Então, de fato, nós estamos vivendo um novo momento aí do ponto de vista de como que a gente tem que padronizar, aliás, repensar a execução do ponto de vista para você conseguir atingir esse shopper, né? Então, muito interessante esse caso. O que eu queria colocar para vocês bom, muito bem, isso está acontecendo. E quais são as ferramentas, quais são os movimentos que vocês recomendam para quem está nos assistindo iniciar uma reflexão, iniciar testes, porque é óbvio que ninguém sabe a resposta certa, né? Para como vencer nesse ambiente, mas por onde a gente começa e onde é que está a maior parte da energia que deve ser depositada nessa luta entre o digital, o real, o que tradicional, né, a economia industrial? Por onde a gente começa? Eu acho que o primeiro é justamente não lutar contra essa tendência, senão isso veio para ficar. E quando a gente olha para mercados, sorte de trabalhar na Ásia, assim, tem coisas que estão chegando aqui agora que já tem anos e anos e anos que estão acontecendo em outros mercados.
Então é muito mais, hoje existe uma tensão muito clara entre varejo offline, omni e com puros, esse quebra-cabeça está se reorganizando. A indústria muitas vezes tem que tentar ser flexível, porque existe uma briga também ali de todo mundo quer o mesmo shopper, tem muita gente brigando por esse shopper agora, mas a realidade é que essas plataformas vão crescer, o shopper vai continuar nessa jornada e de alguma forma a indústria e varejo vão aprender a trabalhar num novo formato, vai existir um novo casamento aí. Acho que políticas comerciais claras, ter estratégias, até diferenciação de portfólios entre off, omni e com, para tentar mitigar um pouco dessa tensão que existe hoje. São algumas ferramentas que eu vejo a gente tendo conversas atualmente nesses JBPs agora. Então acho que é por aí, mas não dá para frear. É um trend que veio para ficar, na minha opinião. E assim, quanto mais rápido a gente aprender a tirar proveito como indústria dessas novas ferramentas de acesso ao shopper, melhor a gente vai conseguir. Eu daria um passo atrás até, Marcelo, assim, nesse ponto que acho que o Inac comentou até antes da reunião. Gostei muito do racional que ele fez, que é o seguinte, e aí eu vou fazer um parênteses rápido, né, porque eu ouvi o Jeff Bezos falando isso numa publicação outro dia. Ele falou assim, o que não muda? O que não muda é que o consumidor, o shopper, ele pode estar... Ele tá com muito mais conhecimento, ele tem muito mais, né, informação sobre o que ele quer e sobre canais e possibilidades, mas ele ainda está procurando a solução de melhor custo-benefício para ele, sempre. O desafio para a indústria dado essas realidades, puxa, será que o meu plano de inovação, será que a lógica que eu estou fazendo o produto, ela está endereçando que tem esse tipo de rupturas na forma dele buscar custo-benefício? Se você como indústria não está pensando sobre isso, né, talvez você vai ser vencido de fato por esse tipo de contexto que a Nicole comentou. Então não muda, o custo-benefício vai estar lá. O que também não muda, e aí que ele foi brilhante no que ele colocou antes aqui, o que não muda é que boa parte da decisão do consumidor é baseada ainda em disponibilidade, né, e visibilidade. Então, por mais que exista tudo isso que a gente comentou, grande parte ainda das decisões, elas podem ser pela indústria, principalmente a indústria que tem muito poder e escala, ele pode colocar em milhares de pontos de venda o produto e aquela inovação ali, ela não está ali com toda essa disponibilidade nem com a visibilidade. Então, para mim agora tem uma guerra estratégica que as grandes indústrias têm que ter de aproveitar as escalas que elas têm, né, e o know-how que elas têm de construir produto, mas já entendendo que tem ali, né, um consumidor mudando, mais informado, buscando outros canais, né, como ela reage àquilo. Não necessariamente a guerra estratégica dela eu consigo fazer parte desse jogo. Talvez ela tenha que fazer com que o consumidor não queira escolher esse jogo. Então, tem algumas opções nesse sentido. Bom, você perguntou dicas, né? Eu até pelo meu histórico de marketing, assim, tudo começa pelo consumidor, né? Então, o que ele quer? Como você vai criar um produto que seja relevante para ele diante dessas situações todas de momentos de compra? Canais diferentes, então talvez produtos diferentes, com claims diferentes, destaque para ingredientes diferentes, situações diferentes, até a forma de se comunicar. Você pode trazer um tom de voz diferente para determinado produto, trabalhando no digital, um tom de voz para produto diferente, trabalhando numa loja tradicional, ou às vezes até a diferenciação, farmácia, cash and carry. Você talvez, hoje em dia a gente pensava muito, né, tamanhos de embalagem. Isso está lá também, né? Isso é muito relevante também. Mas só isso hoje parece para mim que não é suficiente. Precisa ter o tema do custo-benefício. E a indústria deveria fazer uso, né, dessa possibilidade de produzir em escala para reduzir custo, claro, porque vai ter o tema da margem, a margem da indústria, a margem do varejo, né, de quem estiver fazendo essa distribuição. E o digital, ele tem outros cálculos de margem. Toda essa trajetória da política comercial que o Iaco comentou, ela é muito diferente.
Então, como que você volta no funil de inovação para repensar o cálculo de trás para frente, para calcular uma margem que é vista diferente? Né? Assim, o montante de margem que fica num canal é diferente do montante de margem que fica no outro. Mas o custo, teoricamente, ele é muito parecido do ponto de vista de produto, né? De custo industrial mesmo para fabricação. Então, como você mitiga isso de um lado e de outro? Isso, para mim, é o maior desafio hoje. Porque você, na prática, hoje a gente acaba fazendo funil de produto uma linha só. Né? Você vê o endgame ali no final e já era. Não. A grande mudança é olhar canal por canal e, às vezes, direcionar o seu portfólio pro consumidor daquele canal. Agora, o truque é, tem gente que tá comprando nos dois, tem gente que tá comprando nos três, tem gente que tá comprando... E aí, o que você faz, né? Ele vai fazer esse cálculo de custo-benefício, por litro, por gramatura, por benefício. Não é zero fácil esse tema. Mas o foco tá no consumidor, entender o porquê que ele opta, ora por isso, ora por aquilo. No caso da minha consumidora ali que eu encontrei na loja, ela tava querendo economizar no lavar-roupas líquido para comprar um determinado amaciante. O insight está aqui. Então, como que eu ofereço o amaciante top para ela, que ela valoriza, etc., e consigo engolir o lavar-roupas líquido na mesma jogada? Porque daí seria o mainstream, né? Seria o ideal. Mas para isso você precisaria entender o porquê que ela está optando por uma compra assim em um determinado canal e diferente em outro canal. Não sei se eu me fiz clara aqui, não, mas é porque o consumidor está no centro de tudo, sabe? Sim, mas ele está no centro de tudo, mas eu acho que você falou de 2 pontos que são importantes, né? O primeiro, a queda brutal da diferenciação de custo que a economia industrial tinha. Então, as grandes marcas, as grandes fábricas, elas tinham um grande diferencial de custo e sobrava margem para criar a marca por repetição. E isso foi feito. Só que, por outro lado, a força dessa marca, que era muito baseada na televisão, ela também teve uma força reduzida, porque as pessoas, várias camadas da população não assistem mais televisão. E aí o jogo na rede social, o jogo na internet, é um jogo de narrativa, é um jogo de criação de histórias que sustentam marcas. Eu já tinha embarcado numa história não verdadeira, né, de que a marca estava morrendo. Isso é mentira, a marca não está morrendo. Imagina. Ela mudou completamente, foi a forma de você comunicar a narrativa da marca. E aí a gente quem está morrendo são as marcas que não aprenderam a comunicar essa nova, não criaram uma história que as sustente. Então, você está falando do marketing, da importância, né, do tema para execução, porque não adianta você querer executar se você não tem uma narrativa ali na ponta, né, uma história interessante. E aí, quero devolver para vocês agora, né, como é que, né, pois que a Nicole colocou, olha, essa desarrumação, né, generalizada de custos, de marca, de margem, todo esse setor né, houve uma sacudida e agora você tem novos entrantes, novos players. Como é que vocês veem isso dentro do papel do trade? Quer dizer, o trade, como é que ele se posiciona quando ele tem que defender o seu produto, uma marca, enfim? Legal. Eu acho que a gente trabalha com marcas mais tradicionais, então a gente vem passando por essa jornada de migrar de grandes investimentos em TV aberta. Até pouco anos atrás, assim, boa parte do orçamento nosso de mídia era ainda na mídia tradicional. Isso vem agora acelerando muito para o lado de influenciadores, precision marketing. Então, acho que as marcas tradicionais vão continuar sendo muito bem sucedidas, mas precisam se adequar a esse novo modelo de interação com o shopper, onde é uma pessoa real com as dificuldades de um consumidor, tentando entender e explicar, e acho que isso traz um aspecto de realismo e de confiança, construção de confiança,
que não funciona mais a mídia tradicional, é muito mais orientado para esse lado. Então, acho que essa evolução é um desafio que as marcas tradicionais, que antes era escala e muito também foco ganhavam a batalha na escala e na economia de escala, custos baixos, e hoje talvez essa equação mudou, mas eu acho que isso é super importante. Concordo muito com o teu ponto, Dante, que ainda a luta no ponto de vendas e a execução do ponto de vendas é muito relevante. A gente potencializa o impacto da execução com uma boa campanha de influenciadores, mas não é só isso. A gente ainda tem que dar muita força para a execução, ter a disponibilidade, ter a visibilidade, ter os claims, POS material, até às vezes a premiumização da tua proposta com um material que encante. Ainda tem muito do consumo ainda acontece na loja offline, então eu acho que por aí, Marcelo. Você sabe que tem uma coisa pra gente pensar aqui, né? Os milhares de pontos de venda que tem no país, eles têm uma audiência. Assim como um influenciador tem uma audiência no Instagram. Boa. Né? O grande ponto é que, assim, grande parte das missões de compra dentro dos pontos de venda são em modo automático. Você não está exatamente tomando todas as decisões o tempo inteiro, até porque gasta muita energia. Né? Então você escolhe algumas decisões que são relevantes no ponto de venda, do tipo, aqui está muito caro, eu não vou comprar, aqui parece que tem uma coisa nova, eu vou comprar. Né? Você, ao longo dessa missão, você vai fazendo algumas escolhas de onde você gera a decisão. Na minha opinião, o varejista e a marca inteligente é aquela, dentro desse contexto, que sabe criar atenção dentro do ponto de venda, porque a audiência está lá. Né? A audiência está lá. Talvez uma audiência muito maior, inclusive, do que qualquer influenciador consiga fazer. O que, na minha opinião, o que se aconteceu no mercado foi que todo mundo seguiu a mesma receita de bolo. Falou assim, eu quero ter uma loja perfeita que a minha é desse jeito, meu ponto extra tem que estar aqui assim. Quando talvez o grande desafio é o que você faz de diferente realmente para pegar essa atenção lá. E que não pode ser só preço, porque também a sua verba não é infinita, né? Porque, bom, um ponto seria chamar a atenção com base em ofertas, preços, promoções. Isso é bacana e com certeza gera conversão e provavelmente vai continuar gerando independente de qualquer tema, né? Do digital, não digital. Mas precisa ir além do preço. E aqui a criatividade, o que o Iaco falou, acho que faz todo sentido. Porque é o material, tá conectado também um pouco. Eu acho que você pode juntar as duas coisas. Por que você não leva a influenciadora para a loja? Por que você não traz ela para lá para falar, olha, tô aqui, vou fazer um dia, uma degustação, né? Eu já trabalhei com muitas marcas de produto para cabelo, produto para cuidado com a pele, e muitas vezes é sobre isso. Você trabalha com fragrâncias, como você mostra de fato. Isso o digital não consegue fazer. A pessoa não consegue cheirar aquilo que tá... não tem uma forma mais bonita de falar isso, né? Não consegue sentir aquela fragrância. São os sentidos, os sentidos, né? Como você afeta... Ótimo ponto. Como você afeta os 5 sentidos desse consumidor. Porque ele sente, ele escuta, ele vê, né? Ou até, dependendo do produto, pode até degustar. Né? Então, aí tá o truque, né? Mas depende de muita criatividade. Essa parceria com o varejo é imprescindível, porque o varejo tem que topar o que você está propondo. Obviamente tem ações mais simples, você coloca ali uma demonstradora, mostra suas fragrâncias e tal. Isso é uma coisa mais default que eu acho que a maioria dos nossos parceiros comerciais já estão habituados, né? Agora coloca uma influenciadora grande no meio de uma loja. Isso aqui muda a infraestrutura do dia, né? Por exemplo, uma ideia, uma coisa que eu vi funcionar muito bem, várias indústrias fazem isso, é um arsenal de sampling, manda para micro-influenciadores, nem vai nos grandes. E se o produto é bom e a pessoa gosta, você vai ter organicamente pessoas recomendando o teu produto, multiplicando numa escala. Se você gamifica isso, talvez coloque algum tipo de pay for performance para aqueles micro-influenciadores. Então, talvez tem esse tipo de mecânica para você
aquecer uma marca, uma inovação, uma segunda, antes de ela mesmo ter chegado no ponto de venda. Acho que também, e de novo, a gente tem visto também em vários treinamentos exemplos de influenciadores fazendo uma venda forçada versus influenciadores fazendo uma demonstração orgânica, realista, e o impacto também é completamente o orgânico oposto. tem um peso muito maior, é isso, né? porque influenciador mal feito também não nada. Tem que ser a execução de verdade. O qualitativo no influenciador é muito importante, o qualitativo na loja também, né? O material que não tem o claim certo, a letra muito pequena, que você não dá a leitura. Enfim, então acho que esses detalhes também fazem a diferença. Mas sabe o que eu gostei aqui, Marcelo, que eles falaram também desse ponto de experimentar, né? A gente falou de execução em tempos desafiadores. Pensa comigo, nós estamos numa crise econômica, né? Assim, de inflação e de renda. Sim. A verdade é que tem dados que mostram que o brasileiro nunca teve tão empregado, mas a verdade é que a inflação comeu uma boa parte do bolso de todo mundo. Sim. Então, se você tem essa realidade, para um consumidor tomar uma decisão de comprar uma coisa diferente, ele tem que ou experimentar, ou ele tem que ser influenciado por alguém que ele confie muito para comprar. Que acho que é aí que está o jogo, né? Mas eu acho que você trouxe um ponto anteriormente que é um ponto de reflexão, que é, puxa vida, será que é o meu mindset que não precisa ser reposicionado e eu voltar ao básico? Porque nós, como seres humanos, como consumidores, a gente entende o mundo pelos nossos sentidos. Isso. E aí a gente está numa jornada cada vez mais valorizando o digital, que na prática todos nós também estamos evitando o excesso. Nós estamos, e isso tem pesquisa já sobre esse tema, onde está havendo uma redução do tempo de exposição ao digital. E aí quando você traz essa ideia de, puxa vida, se eu tenho uma taxa de tolerância a risco de errar menor, puxa vida, eu não vou ficar aqui experimentando sem ter né? Eu preciso experimentar, eu não vou pagar uma coisa nova ou fazer uma mudança. Por quê? Porque a minha renda tá mais contada. Talvez seja o momento da gente repensar o nosso próprio mindset e voltar ao básico do ponto de venda e provocar esses sentidos. E aí esse sampling, essa oferta da amostra grátis, em que você começa a experimentar coisas que você não estaria habituado, é mais barato do que fazer esse esforço monumental, digital, e que é caríssimo no final do dia também. Marcelo, eu vejo muito dado de pesquisa com o consumidor, onde o relato é quase que unânime, a consumidora falando, eu não posso errar. Meu tempo é limitado, meu dinheiro é contado, e se eu quero tirar uma mancha, eu vou usar um produto tirar mancha que eu já confio, porque eu não posso errar. Eu não tenho tempo para ficar gastando, para ficar esfregando roupa. Esse tempo eu preciso fazer o meu trabalho ABC, porque provavelmente eu tenho mais de uma jornada de trabalho. Sim, estamos mais empregados, etc. Mas o trabalho informal ainda é muito... Gigante. É gigante. Eu ia falar que o índice ainda é muito grande, mas estamos falando a mesma coisa, né? Então, essa pessoa não tem mais tempo. Então, assim, vou lavar minha roupa, preciso ser muito assertivo, porque meu filho precisa ir limpinho para a escola. Porque isso é sinal de dignidade. Aliás, não só para consumir, mas para todos nós. A gente gosta de estar bem vestido, com aparência bacana, com cabelo arrumado, a barba bem feita, etc, etc, etc. Isso aqui é dignidade básica que todo mundo deseja ter. E para a gente ter essa dignidade básica, os nossos filhos, nossos parentes, etc., com quem a gente convive na nossa casa, a gente tenta evitar o mínimo de erro. E também o mínimo de erro no mínimo de tempo possível. Isso aqui eu vejo em tudo, tanto nesse setor da parte da limpeza, mas também com cuidado pessoal, que aqui também já deve ter escutado isso em todos os lados. No cuidado pessoal, até acho que a consumidora tem um pouquinho mais de abertura para errar mais, no sentido da curiosidade, de fazer mais testes, de tentar, mas minha amiga falou e tal. Ali, no hardcore, no trabalho físico difícil da limpeza, do cuidado com a roupa, ela não quer
Até porque ela não quer mais se sentir dona de casa. Não existe mais dona de casa. Eu acho que na cuidado pessoal tem um negócio, me parece, né? Que assim, da consumidora também não querer ficar para trás, né? Se a amiga fez, a influenciadora fez, opa, peraí, eu preciso entrar nessa. Então tem uma outra lógica de risco. Rede social, né? Eu preciso também fazer o meu post, preciso também mostrar que eu tô participando desse... O que é o gloss hoje? Tá todo mundo usando gloss. Porque alguém foi lá e mostrou, de repente, todo mundo usando gloss. É um negócio que eu não sei de onde veio, mas de repente tá todo mundo usando. Eu tô com o meu no bolso também. Impressionante. E eu não usava. Mas por causa disso, então, entende? É um negócio que me impactou também. Esse formato das tendências e da gente tá vamos dizer, seguindo uma massa, né, de pessoas que a gente confia, ou de que a gente gosta, ou enfim, de que a gente admira, é um comportamento da nossa raça humana, né? Isso faz parte da nossa natureza. Mas eu quero voltar agora, aprofundando um pouco sobre essa questão dos influencers. Nhaque trouxe a ideia do micro-influencer, e como ele tem um impacto muito forte. Mas será que ele se compara à TV? Será que a força de um micro-influencer tem esse conjunto de vários micro-influencers que você trabalha, é comparável à antiga TV? Ele é comparável à ação no ponto de venda? Porque eu sei que isso é um trend, né? O micro-influencer hoje é uma coisa importante. Mas eu fico muitas vezes observando que são objetos brilhantes que estão aqui na nossa frente, e a gente vai lá ver aquele objeto brilhante, nem sempre há uma reflexão sobre qual é o tamanho real desse negócio. Não sei se vocês mediram isso. Dá para medir, hoje em dia isso, como é que tá isso? Eu não tenho essa medição, como é que é isso? Acho que a marqueteira é melhor aqui para vai lá, Nicole. Não, mas é que assim, bom, hoje em dia, inclusive na TV, você consegue, através de dependendo do programa, se é TV on demand, se é uma TV programação aberta, você já consegue ir muito singular no seu consumidor. Voltando um pouco no tempo, né? Antigamente você punha na Rede Globo um anúncio, alguma coisa, porque você queria atingir o máximo de pessoas possíveis. Mas era tudo muito pautado num dado que diz assim, mulheres, classe AB, por exemplo, né? De tantos a tantos anos assistem esse programa. Mas podia ser mulheres que se interessavam pelo seu produto ou não. Ou mulheres que estavam ali assistindo. Comportamentos diferentes, né? O comportamento dessa mulher você não conseguia decupar a partir dos dados que, antigamente, né, a gente recebia. Hoje em dia, através do digital, programática, todos os dados dos cookies de todo mundo, que todo mundo aqui aceita cookies em todo lugar, a gente consegue ter uma visão muito mais clara de quem é essa consumidora. Tanto do ponto de vista demográfico, quanto do ponto de vista comportamental. Quais marcas ela interage, quais pessoas ela curte, aonde ela deu like, que vídeos ela assiste com maior longevidade, que vídeos ela dá uma scrollada ali rapidinho e não dá a menor bola. Esse micro-influenciador, quem são os seguidores dele? A gente consegue hoje ter uma definição muito clara de quem que é aquele público. Porque hoje também eu só sigo as pessoas que falam sobre temas que me interessam. Porque também eu não vou seguir um tema que me interessa. Agora, eu podia estar vendo a novela ABC e me interessar ali mais ou menos, mas não necessariamente eu estava vendo porque eu de fato me interessava com aquela história. E o micro-influenciador não. Eu só sigo um micro-influenciador porque ele está se relatando, tratando um tema que de fato é do meu interesse. É decoração, é skincare, é cuidados com a casa. Aí, podemos abrir vários assuntos aqui para ser. Então, essa relação dos dados, a gente combinou não falar de dados, mas aqui a resposta tem tudo a ver com dados, na minha opinião, né? Porque isso traz muita diferença. Fala aí, Ian. Não, eu ia te fazer uma coisa que eu tenho escutado bastante dos meus colegas de marketing no curto prazo, um aprendizado para mim foi a questão de medir os influenciadores e as campanhas, não só pelo impacto de likes, mas também pela capacidade de gerar conversas. Gerar engajamento. Sim, o engajamento. Então, às vezes a gente vê, muitos influenciadores comentando, mas você não vê que nos comentários se começa a multiplicar. Então, eu acho que esse é um KPI hoje que se vê claramente distingue as campanhas muito bem sucedidas das médias,
por essa capacidade de gerar essas conversas, acho que... E essas conversas, né, essa campanha que você está falando de engajamento, é uma campanha que também cria esse relacionamento com a tua marca. Quer dizer, essas pessoas passam a estar engajadas na tua narrativa, estão engajadas... Viram embaixadores em muitos casos. Isso. E assim, eu acredito que esse seja o verdadeiro ponto. Porque a gente tem ouvido recentemente essa coisa, pô, o senhor tem 2 milhões de seguidores, mas não consegue monetizar. Uhum. Mas hoje você consegue entender a conversão na veia. Porque eu consigo criar, as marcas, enfim, conseguimos criar campanhas e depois compra aqui, clica aqui, saiba mais. Quantas pessoas estão clicando de fato? Quantas estão comprando? E você consegue, numa velocidade de tempo muito ágil, saber se determinada pessoa que está lá falando do seu produto ou de determinada comunicação, se aquilo está funcionando ou não. E você, hoje em dia, não faz mais contratos. É muito raro, tá, pessoal? Tem gente que faz, lógico. Mas eu acho, por tudo que eu escuto, de colegas, até da minha relação com hoje onde eu estou, você não faz mais um contrato gigantesco com influenciadores, nem micros, nem nanos, nem super nomes. Você faz ali algumas coisas, se der certo você continua, mas da hora que der errado, o pluga e despluga, ele tá muito mais acessível, tanto por parte dos influenciadores quanto por parte da indústria. Porque pro influenciador, se aquilo não tá convertendo para ele também não é interessante continuar falando. Porque ele também é uma empresa. Muitos deles ou delas são empresários. Sim. Né, que tem marcas próprias, que tem também as suas próprias dinâmicas empreendedoras. E diante disso, se não tá convertendo venda e não tá sendo interessante, é porque essa pessoa eventualmente tá ou errando, ou o produto não tem fit com ela, né? A indústria achava que tinha, não converteu vendas, despluga, é mais fácil. A dor é muito menor. Olha que coisa bacana. A dor é menor. Quero avançar com vocês aqui para o último bloco, né? A gente falou aqui um pouco sobre o comportamento, né, do consumidor. A gente está falando sobre esses canais digitais e o influencer, mas eu queria voltar a um ponto que o Dente trouxe, de será que a gente não está se distraindo? Porque quando você fala, puxa vida, a minha relação com os influenciadores está cada vez mais líquida. São ciclos mais curtos, isso a gente percebe também, são ciclos mais curtos de interesse, começa e termina. E aí você, gente, mas será que você vai conduzir a tua estratégia baseada numa coisa tão efêmera, quando o ponto de venda está lá com investimentos multibilionários, né? Você tem uma estrutura gigante de varejo, onde as pessoas estão ali por um tempo bastante razoável e às vezes, né, com programas de fidelização do varejo e o trade específico. Até que ponto a gente não tem que realmente dedicar mais atenção a essa parte da economia, talvez com um novo olhar, talvez com um olhar mais omnichannel, mais moderno. Mas eu acho que vale você tinha uma história aí para contar ligado à Páscoa. Como é que é? Então, Marcelo, é muito legal porque assim, no final, né, eu sou da época que eu entrei dentro do mercado que falava assim, o momento da verdade é no trade, porque é ali que toma-se a decisão final, né, de compra ou não compra. Sim. Mas eu concordo aqui com a discussão de que hoje a gente vive um momento especial, que é, de fato, a decisão de compra vai ser ali, no ponto de venda físico ou digital, mas você tem que ir construindo essa narrativa ao longo do tempo. Mas também dentro do ponto de venda dá para construir narrativas muito legais. É como já foram construídas as narrativas de Páscoa. Então vamos ver um vídeo aqui para ver uma operação que a gente faz com a Ferreiro, que eu acho que ela pode aqui trazer outros insights para a gente. Legal. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Ana Mello da Smolan e hoje eu estou aqui para falar de um cliente muito especial, principalmente nessa época de Páscoa. Um cliente que eu tenho a satisfação de atender há 9 anos e é claro que eu estou falando de Ferreiro. É muito gratificante essa parceria de longo prazo. Não é mais uma relação só de cliente e de fornecedor, é uma relação de confiança que construímos nesse tempo todo. E o segredo dessa execução dá tão certo todos os anos é que a gente faz isso como um time só. O time da Smolan, que a gente treina e orienta muito bem,
somado ao esforço do time de campo, de EVVs e de gerentes regionais. Eles nos dão muito apoio nesse período. Nossa meta é Stop Zero e temos alcançado isso em todos esses anos. Então, Páscoa, né, é um evento criado, né, pela indústria, né, e a forma como a gente também estruturou isso dentro do ponto de venda é uma forma de influenciar, de gerar atenção, de criar uma narrativa, né. Aqui o caso da Ferreira é um caso específico onde a gente cria aí uma lógica de execução muito integrada entre a equipe de vendas e a nossa, né, com foco total em explorar ao máximo essa data, né. E aí o convite aqui para discussão será que o que a gente tem que fazer não é criar datas, criar eventos, criar experiências muito diferentes no ponto de venda também? É um baita de um convite. Com certeza. Só não pode contar pra minha filha que foi a indústria que fez a Páscoa, né? Ela ainda acredita no coelhinho. Não pode contar pra ela. Mas que outras coisas que a gente não contaria pros filhos que poderiam virar grandes momentos ao longo do calendário, né? É o papel do trade, criar esses calendários, criar essas ações ao longo do ano que possam dar para o consumidor uma... Porque no fim do dia é chocolate, eu estava aqui pensando, né? No fim do dia é chocolate, mas o cara vai consumir um produto diferente sendo o mesmo. Sim. Partir por tudo que a gente já falou, né? Porque tem que ter produto que corresponde com isso, tem que ter promoção que corresponde com isso, e tem que ter execução no ponto de venda, como vimos aí no vídeo, que corresponde com isso. Se essas 4 coisas não vai pra frente. A minha impressão é de que hoje, né, a gente acabou de virar um trend aí de morango com chocolate, né? Meu Deus. Acho que a gente tem que ter mais criatividade em fazer coisas assim também dentro do ponto de venda, porque as trends estão todas no digital só. Você estava falando isso e eu tive exatamente essa conversa semana passada, assim, a gente como uma indústria mais tradicional, a velocidade de inovação nunca nós vamos conseguir ter a velocidade de nativos digitais ou indústrias mais dinâmicas. Então, justamente a gente estava falando como que uma das formas de a gente também manter a nossa relevância no ponto de venda é através de BDIs, né, Brand Development Ideas, ou criar esses eventos, criar momentos, que isso sim é mais fácil de desenvolver do que um produto novo, e criar datas, aproveitar as trends. A gente estava falando de talvez um lip de morango com uma fruta, vender fazer uma promoção caçada na sessão de verduleria, de frutaria. Uhum. Imagina, assim, criar ideias fora da caixinha para levar para o ponto de venda. Acho que o varejo hoje, offline, está super faminto de esse tipo, porque eles têm também a mesmo desafio do e-com. Então, acho que, com certeza, execução do ponto de venda e criatividade, promoções, diferentes mecânicas, como a que vocês fazem na Páscoa, que já é uma tradição, vai ser cada vez mais uma tendência que a indústria vai procurar. E é uma tendência no Brasil, porque, assim, quem já morou fora sabe que esse negócio de ovo de Páscoa é uma coisa muito brasileira. Nossa, muito brasileira. A barreira Então, talvez aqui, no caso, o brasileiro poderia até ensinar outras nacionalidades, outros países a como fazer Páscoa. Por outro lado, uma das coisas que poderia ajudar a gente a antecipar insights é olhar para fora, né? Você estava falando também disso. Como que a Ásia, a Europa, os Estados Unidos podem também trazer insights antecipados para a gente, que muitas vezes acaba, né, executando algumas tendências mais tardiamente, e tentar antecipar isso dentro do pipeline de inovação. Mas eu acho que isso demora muito mais tempo, né? Eu concordo com o Iac, isso demora muito mais tempo. Ele tem uma tendência de abraçar tudo aquilo que é novo, como as tendências digitais, e exagerar nesse processo. Vou dar um exemplo, que eu morei muito tempo no interior, né? E gosto do interior. Tem um amigo que é de uma grande cervejaria. E se você pensar nos rodeios, nas festas sertanejas que você tem no decorrer do ano todo, em todas as cidades. Não pensa só nas mega festas. Sim. Pensa que esse final de semana,
uma infinidade de cidades está fazendo festa e os cantores estão nessas cidades muito pequenas, mesmo os grandes cantores. Então você tem uma jornada de eventos, como o Dente colocou, que sustenta uma indústria gigantesca e consumo dessa indústria de bebidas, onde você não tem espaço para influencer. Você conhece o influencer da cerveja? Não tem. Porque não precisa, né? Tem um sujeito que fala de cerveja. Cara, cerveja não é para ouvir, cerveja é para beber, para ir no show, não é? Então, a gente teve agora um grande show aqui em São Paulo, né? Com vários artistas internacionais que movimentaram uma série de marcas e trouxeram, né, as pessoas de vários lugares também do país aqui para São Paulo e tudo mais. Então, isso tudo está muito vivo, e vivo em vários setores. Mas a gente, às vezes, tem essa tendência de dizer, olha, se eu não fizer isso aqui, eu vou desaparecer. Por quê? Porque tem um monte de gente falando. Mas por que eles estão falando? Eles estão falando porque tem assunto para falar. Sim, o evento pode gerar um assunto. Você pode traduzir isso em collab de produto, que nem algumas marcas fizeram com esse evento. Isso. Você pode usar esses eventos regionalizados também para trazer produtos ou campanhas dentro do ponto de venda conectados a isso. Festa junina faz muito isso, né? Festas regionais aí afora. É isso. Eu tenho uma história interessante, né? Na época de Que Bom, a gente pensou em patrocinar uma série de festas grandes, era muito caro, a gente foi para as regionais, mas aí um insight de uma pessoa da equipe, de uma experiência que ele teve, a gente transformou numa operação. A gente falou assim, tá, eventos, festas, todo mundo bebe. Sorvete até tem um certo consumo, mas não vale a pena colocar. Então a gente foi para um outro lado. A gente começou a participar dos eventos religiosos, que ninguém bebe. Na frente das igrejas, na frente dos... naqueles eventos religiosos gigantes. Sim. E é impressionante. O consumo de sorvete. Então a gente nem precisou, a gente não precisou fazer nada, porque ninguém cobrou a gente colocava os sorveteiros lá, ninguém comia. Esses eventos religiosos não tem tantas opções, então o sorvete... No calor era obrigatório. Por aí, olha a oportunidade. Então você tem que, é como você encaixa, né? Alguma coisa que combine com o teu produto, né? Eu volto ao mindset. Eu acho que muitas vezes a gente é arrastado a pensar por algumas narrativas que são colocadas, uma narrativa da rede social. E a gente é arrastado simplesmente por esse processo, quando a gente deveria parar para pensar, pera um pouquinho, o que eu quero? Quem é o meu consumidor? Aonde ele está? E eu voltar a refletir sobre isso, e aí sim parar com essa onda enlouquecedora, que às vezes eu mesmo estou acessando lá uma rede social, estou no Insta, por exemplo, então aquilo que está sendo mostrado para mim parece ser verdade, mas não é. Aquilo não é verdade. Eu recebi recentemente um amigo que mora na China, ele mandou para mim um post de uma notícia do The Washington, não, do New York Times. Desculpa, do Wall Street Journal. E aparecia o Trump falando o seguinte, puxa vida, ele, né, falando com os jornalistas, eu nunca vi uma fazenda de energia eólica na China. E aí, aí entra o jornalista do Wall Street Journal dizendo o seguinte, o senhor está enganado, presidente. Cara, e ele mostra fazendas gigantes na China e começa a mostrar como a China já é a líder disparada na produção de energia limpa, o que era impensável há 5 anos atrás. Ela passou a Europa, ela passou os Estados Unidos, mas passou longe. O custo da energia solar na China, ele despencou a níveis muito baixos. E o Trump, defendendo essa ideia, criando uma narrativa, onde ele acabou com os incentivos da energia limpa, que o Biden tinha trazido, e cortou todas as despesas do carvão. Ele quer incentivar o uso de carvão.
Carvão, Petróleo. óbvio, petróleo. Enfim, e aí o The Wall Street Journal mostrando como a China é a grande esperança do mundo para nos tirar do aquecimento global. É absolutamente impensável isso. Mas você vê como é que é o jogo da narrativa que muitas vezes nós somos arrastados nesses jogos. Tem uma informação interessante que no fórum da Scantec eu tive algumas semanas atrás, eles fizeram, não sei se vocês estavam lá, mas eles falaram que quem mais influencia o consumidor, na verdade, são os familiares, não é o influenciador. Então, esse é o ponto. O grande ponto é como você chega nos familiares também, né? E quanto tempo você gasta pensando nisso? Quanto tempo? Porque, olha, no final, a gente está voltando ao que é básico, e é um assunto que eu gosto, que é a Rumo, que são as comunidades. Então, quando eu falo da festa sertaneja da cidade, é uma comunidade. Mas a cidade não tem só aquela comunidade, ela também tem a comunidade religiosa. Né? Tem a quermesse, tem o padroeiro, ou tem alguma festa evangélica dentro da... Então, são comunidades diferentes, você não precisa se restringir. Exato. E esse é um modelo mental que nós embarcamos e ele está errado. Não existe só a comunidade digital. Nós participamos de várias comunidades e essas comunidades têm uma influência maior do que qualquer comunidade digital. Esse marketing, quando você pensa com comunidade, é interessante, né? Um dos clientes nossos é um cliente que está crescendo muito esse ano. Eletroeletrônico, se crescendo muito. O mercado todo está desabando, né? Juros, tudo. Está muito difícil. Ele está crescendo, mas não é duplo dígito, é muito. Né? Mas baseado, o produto dele é um som portátil, mas a diferença é que ele posicionou o som portátil numa lógica de comunidade de som, comunidade funk, comunidades diversas. Ligada a pequenos eventos. E aí ele me explicando, né, a lógica de marketing deles, e ele falou assim, todas as classes sociais estão com dificuldade de dinheiro, mas o jovem de 16 a 25 anos, ele tem uma dificuldade de dinheiro, mas ele não está com dinheiro para comprar casa, nem carro, nem nada, mas o som ele vai comprar. Então, uma escolha, né? É isso. Sim. E ele não é o produto mais barato, né? Não é o mais barato, mas é o que está dentro da comunidade que faz sentido para ele. Então, eu queria começar a fechar o nosso episódio aqui com essa luz em cima de um pensamento que muitas vezes a gente está sendo sequestrado por essa reflexão de que o nativo digital, o influencer ou a rede social estão definindo as regras de consumo, definindo as regras de comportamento globais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles são de fato uma força, mas é uma força muito menor do que parece ser. E se a gente não abrir o olho, a gente vai viver muito em função dessa narrativa e para de usar a nossa mente para isso que eu achei muito legal que você contou daqui, bom, para as festas que já estavam lá, as festas já estão lá. E você pode aproveitar essa onda que está lá e que é real. Você sabe, Marcelo, assim, eu acho que tem uma mudança, inclusive, geracional, né, a demográfica do brasileiro, que nós vamos ter, em 10 anos, nós vamos ter boa parte da população com mais de 50 anos no Brasil. Né, e assim, e aí até, né, a gente comentou antes daqui do podcast sobre as embalagens e produtos, né. Puxa, eu tenho 51, eu já não consigo enxergar mais nada. Então, e as embalagens estão lá com as letrinhas. Eu de óculos estou enxergando bem. As embalagens estão com as letrinhas ainda. Eu falo assim, cara, não estou me atendendo. Você só não pode pedir para os seus filhos lerem, porque eles leem com tanta facilidade que é um desespero total. Mas é isso. Eu gosto do teu ponto, Marcelo, que às vezes também eu falo isso muito com a equipe de manter a calma. Às vezes eu percebo que a equipe começa no grupo de WhatsApp. Olha a inovação desse, olha esse preço aqui, olha isso aqui. E tipo, beleza, sim, é um mercado dinâmico, tem inovações, tem novos canais, tem novos formatos,
Mas ainda tem muita oportunidade que a gente perde o foco. E aí eu vou numa farmácia na esquina de casa e metade da gôndola está com faltante. E eu falo, a gente está falando, né? Um pouco do que você falou, tem talvez oportunidade de ir lá e fazer uma ativação na saída de uma igreja, que tá ali, para quem for lá e fazer. E a gente fica preocupado que vai vir um negócio que vai. Então, acho super importante execução, voltar para o básico e muitas vezes, antes de se preocupar, você está fazendo o básico bem feito, e muitas vezes a resposta vai ser nem tanto. Então, acho uma boa reflexão para todos nós. Bacana. E assim eu quero encerrar, né, nosso episódio, quero agradecer o debate, acho que foi maravilhoso, acho que, né, você trouxe insights, né, vocês trouxeram todos insights muito diversos, né, acho que de todos os episódios aqui a gente teve mais diversidade de ideias. Tudo é verdade, né? O digital é verdade, o fora do digital é verdade, mas eu acho que a gente pode talvez aproveitar essa última colocação do Iñaki e voltar a pensar no básico, voltar na reflexão do básico, porque nem sempre, ou quase nunca, o básico no Brasil está sendo feito. Então, quase nunca o básico está sendo feito. E a gente, às vezes, está lá na frente, pensando, né, nos trends e, enfim, como será o século 27. Mas, né, nós estamos aqui nesse ano, e nesse ano a gente ainda tem muita coisa para fazer juntos. Sim. Bom? E para você que nos assiste, eu agradeço também o seu tempo, e você que ficou, né, até o final. E esse programa é feito para você. E espero que você tenha gostado e recomende. A sua recomendação como um amigo é mais forte do que qualquer SEO, né? Qualquer força digital. Sucesso e bons negócios.